E falar em curiosidade, é muito interessante o fato que o senhor falou no testemunho do senhor, né, que é muito bonito, tem no PHN também, com o Dunga. Sim. Mas o senhor falou da curiosidade, o senhor queria ver A- o O negócio. negócio. Conta pra gente aí, É, o pai. sobrenatural. O sobrenatural. Era uma curiosidade que eu tinha. A gente cresce num lar católico, onde se fala de Deus, de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos. E chega uma hora na vida que você se pega perguntando, mas será que tudo isso não é história da carochinha? Se existe mesmo o sobrenatural, por que a gente não vê? Uhum. Fica difícil você ter que caminhar a vida inteira cega, sem ver nada, sem experimentar nada, e eu não experimentava nada. E na igreja também nunca vi nada que fosse fora dos padrões litúrgicos, Sim. dos padrões devocionais. Sempre tinha algum terço lá em casa, sempre tinha missa na igreja, então nada fora dos padrões. E dentro desses padrões, a gente que é de igreja hoje com convicção, a gente sabe que a gente caminha pela fé e não pela visão, como diz Paulo, né, aos Coríntios. Mesmo sabendo que o sobrenatural existe no nosso Sim, meio, né? existe e está ali. E está ali. Mas a manifestação dele é extraordinária, ela não é o cotidiano. Cotidiano, é. Então a missa é sempre a missa, a hóstia é sempre branca, a Bíblia é sempre a Bíblia, a palavra é sempre a palavra. Nós temos uma fé. Sim. Mas alguém que venha de fora e olhe para aquilo, não vai ver nada de extraordinário. Então era isso que eu queria. Poxa vida, será que não tem como a gente acessar o outro lado? O transcendente, o metafísico, o sobrenatural? Eu concluí que a igreja não tinha muita afinidade com isso. Eu não via nada relacionado a isso. Mas me parecia, com base nas coisas que eu lia, né, eu era muito curioso, tudo começou com estudo. Eu estudava, eu lia muito. E me parecia que eram religiões, essas religiões afro-brasileiras, eram religiões que manipulavam o sobrenatural com uma facilidade, né? Então, essa coisa da magia, isso é muito deslumbrante. E isso atiça a curiosidade de quem tem curiosidade em relação a isso, porque você tem dois públicos diferentes. Quando se fala em sobrenatural, tem pessoas que morrem de medo, se borram. Você fala, tem um vulto, um espírito, um negócio, as pessoas têm medo. Mas tem aqueles que são curiosos, que gostariam de ver. Eu era um desses. Eu queria muito ver. Então, eu me permiti. Porque era uma curiosidade incontrolável. Eu queria muito ter acesso a esse tipo de coisa. E realmente existe, tá? Existe a magia. Se não existissem essas coisas, essas religiões já teriam deixado de existir. Então existe. A gente sabe hoje em dia que há muito de influência do mal travestida por trás, justamente para gerar uma credibilidade àquelas crenças. Mas para mim não era isso que interessava no momento. O que interessava era poder ver e experimentar. E eu satisfiz a minha curiosidade durante todos aqueles anos. Não